Tá, a Isabela terminou então, beleza. Vamos lá. Item D. O item D. Vamos lá então. Relaciona x e y, tá? Daí a gente vai ter que trabalhar com duas aqui. Vamos ver, ó. Esse aqui trabalha com y, só com y, esse aqui trabalha com x e com y. E esse aqui também trabalha com x e com y. Como é que eu vou relacionar então agora? Eu vou ver assim, ó. Bom, esse aqui tem y e esse aqui tem y também. Vamos fazer assim, ó. A gente pode chegar numa igualdade, quer ver? Ó? Então, eu vou tentar relacionar esse aqui e esse aqui, ó. Qual é a primeira coisa que eu faço? Correspondência. São dois períodos hoje. Sor, cadê o x? Sor, não sei, Felipe. O x está aqui. E aparece aqui também. Esse? Tá? Se é que eu entendi o que estava me perguntando. Mas eu vou tentar... Oi? É que não estava vendo onde é que estava o x. Por quê? Eu não estava vendo onde é que estava o x. Tá, deixa eu ver aqui. Por que não? Olha aqui. Tem x aqui. Tem x aqui, ó. Certo, Felipe? Eu entendi? Tá certo, eu disse certo. Tá, o x tá ali. Então, olha só o que eu vou tentar relacionar. Vou tentar relacionar esse aqui que parece simples com esse. Primeira coisa que eu faço, correspondência. Tá? Então, eu vejo o correspondente desse aqui, ó. Tá? Tá aqui, ó. E quando eu vejo correspondência, se possível, eu escrevo o valor, porque correspondentes em paralelas têm mesma medida. Se aqui é 3y, aqui também vai ser 3y. E daí eu não preciso ficar pensando assim, ó. Eles são alternos, internos, qual é a propriedade? Eles são suplementares ou eles são opostos pelo vértice? Porque quando tu pega o correspondente e coloca aqui, ó, tu vê que esses dois aqui, eles são suplementares. Na verdade, tu está relacionando esse com o suplementar do seu correspondente. Esses aqui nem dá para dizer que são colaterais, porque colaterais de alguma forma, porque um está na região externa e esse aqui está na região interna. Pode dizer que eles são colaterais. Só isso. Colaterais mistos, será que seria isso? Colaterais mistos? Tá? Então tu relacionou esse aqui, ó, o correspondente desse está aqui, e esse aqui tu vê que é suplementar desse aqui. Pronto. Resolveu essas duas situações aqui, ó. Pelo menos, né? Tá com duas letras, x e y. Como eles são suplementares, tu vai dizer que 3y é o suplemento desse aqui, ou esse aqui é o suplemento de 3y. Tá? Vamos ver o que fica mais fácil. Deixa eu ver. Eu acho que é mais fácil escrever esse aqui. Vamos ver. 2y mais 4x é igual ao suplemento de 3.
suplemento de 3y. 2y mais 4x é igual ao suplemento... Não era mais fácil. Tá? É igual ao suplemento... de 3y, certo? Então aqui eu tenho o dobro de y, o dobro de um número mais 4 vezes o outro número é 180 menos o triplo do primeiro aqui, que seria o y. Então tá, eu tinha um número, certo? Eu tinha o número e retirei o triplo dele, e eu fiquei com o dobro. Quantas vezes era o número, certo? Então pensa comigo, ó, se eu tinha 5 vezes o número, eu tirei 3 vezes o número, eu não fiquei com loser não, tá? Eu fiquei com 2 vezes o número. Então antes de retirar 3, eu tinha 5. É só tu fazer o movimento ao contrário. Eu fiquei com 2, eu retirei 3, ó, e fiquei com 2, certo? Então antes eu tinha 5, ok? Daí o que eu penso? Então antes eu tinha 5 vezes o número mais 4x dá 180. Então antes de retirar 3y eu tinha 5y. Tá? Então, 5 vezes um número mais 4 vezes ele dá 180. Quanto é que eu tinha antes de adicionar o quádruplo dele? Eu tinha o 180 menos o quádruplo dele. Ó, 5 vezes o número é igual a 180 menos 4 vezes o outro número. Daí tu tem um... Ai. Que barbaridade isso. Certo? O quíntuplo de um número é igual a 180 menos o quádruplo de outro número. O que a gente pode fazer aqui? De repente usar esses dois aqui. Bom seria usar só o y. Deixa eu ver. Aqui eu tenho 2x mais y igual a 3y. Posso usar esses dois aqui, ó. 3y, que são opostos pelo vértice, é igual a 2x mais y. Tá? Muito bem. Então, olha só isso aqui que é interessante, ó. O triplo de um número é igual ao dobro mais o próprio número, tá? Então, triplo, vamos botar numa ordem inversa, y mais o dobro do outro. Y mais o dobro do outro. Tá? Então, quer dizer que a diferença entre o triplo e o número, ó, a diferença entre o triplo e o número, o triplo do número e o número vai ser igual ao dobro do outro. Quer dizer, triplo menos o número, eu fico com o dobro do número. O dobro de um vai ser igual ao dobro do outro. Se o dobro de um vai ser o dobro do outro, o número tem que ser igual ao outro. Esses dois números aqui são iguais. É o que a gente descobre disso aqui, ó. Que 3y, como é oposto pelo vértice desse aqui, tem que ser igual a 2x mais y. Eu botei na ordem inversa para observar que a diferença entre o triplo e o número tem que dar o dobro do outro. Ó. Daí eu chego à conclusão que um número é igual ao outro. Então, se um número é igual ao outro, eu posso ver isso aqui, ó.
5 vezes um número é a mesma coisa que 5 vezes o outro. Deixa eu pegar aqui, ó, uma parte em branco. Em branco. Essa questão aqui, sacaneou sem equações, né? Ó, o quíntuplo de um número é a mesma coisa que o quíntuplo do outro, certo? Fiz justamente porque um número tem que ser igual ao outro. Então, o quíntuplo de um número é igual ao quíntuplo do outro, igual a 180 menos o quádruplo. Olha só, eu fiquei com 5 vezes o número, porque eu peguei 180 e tirei 4 vezes o número. Quantas vezes o número eu tinha antes? Se eu retirei 4 vezes e fiquei com 5 vezes, antes eu tinha quanto? Olha só, eu fiquei com 5 vezes o número, porque eu retirei 4 vezes o número. Quanto é que eu tinha antes de retirar os 4 vezes o número? E aí? 4? Foi retirado 4 e eu fiquei com 5. Pensa em número, não precisa pensar em letra. Eu tinha uma quantidade, retirei 4 e fiquei com 5. Quanto é que eu tinha antes? 1. Ó, eu tinha uma quantidade, retirei 4 e fiquei com 5. Quanto eu tinha antes? Não pode ser 1. Isso, Matheus, olha ali, ó. Eu tinha 9. Isso mesmo, ó, Felipe. Não, 5 menos, não é 5 menos 4, é um número menos 4 dá 5, Felipe. É assim, ó. Um número menos 4, eu fico com 5. Que número é aqui? Tem que ser, tu tem que fazer o inverso desse aqui, ó. Tem que pegar esse aqui e inverter a operação desse. Inverter a subtração por 4. Uma adição por 4, era 9 o número. Tá? Então, e é só pensar aqui, ó, se eu retirei 4, o que inverte o processo é adicionar 4. Eu tinha 9, então 9 vezes o número 180. Então, inverter uma multiplicação por 9 é obter a divisão por 9. 180 dividido por 9 dá 20. X igual a 20 e y também vai ser igual a 20. Por quê? Porque y é igual a x. X é 20 e y é 20. Ok? Posso apagar? Ó, o Pedro disse que sim. O Matheus também. Ó, ninguém se opõe, né? Beleza. Porque quem está copiando tem que falar, tem que ser um dos primeiros a falar, né? Que não dá para apagar. Pronto. X é igual a 20 e y também é igual a 20. Que volta esse exercício aqui, né? Mas depois que a gente entrar em equações, tudo isso aqui vai ser muito mais simples de ser resolvido, tá? Eu acredito que esses exercícios aqui de ângulos alternos, internos, usando
as letras x e y, eles foram jogados, na verdade. Eles foram jogados ali nesses exercícios sem muita atenção ali, porque o livro ele não te dá fundamento para resolução de equações ainda, certo? Então esses exercícios eles são válidos mesmo para resolver, mas através de equações, que fica muito mais simples, pensando em resolver através de equações. E o que eu estou tentando fazer aqui com vocês, nesses exercícios, é já mostrar para vocês os fundamentos de resolução de equações do primeiro grau. Tá? Então, tudo isso que a gente está falando ali, inverte o processo, na verdade é resolução de equações do primeiro grau, que a gente vai ter que dar uma olhada ainda, tá bem? Mas o livro, ele, na verdade, ele pegou e jogou mesmo esses exercícios assim, sem pensar numa base anterior, tá? Bom, antes de ver o exercício 9, nós temos a resolução 2 ali. Ó, duas retas paralelas cortadas por uma transversal formam ângulos colaterais externos de medidas 5x menos 45 e x mais 45. Qual é a medida desses ângulos? Bom, quando ele fala assim para ti, colaterais, tu já sabe que a propriedade é de ângulos suplementares. A propriedade que está por trás disso é suplementar e alternos é oposto pelo vértice. Então, tu nem precisaria desenhar, mas vai ser importante a gente desenhar para ver. Ó. Se te dá os ângulos, eles são colaterais, sabe a propriedade? Propriedade ângulos suplementares. Tá? Ó, resolução. As retas são paralelas e os ângulos são colaterais externos, então eles são suplementares. Basta dizer que são colaterais, independente se são internos ou externos. Colaterais, eles são suplementares, certo? E daí ele já resolve ali, ó. Mas ele resolve, o próprio livro resolve através de equações, ó. Porque se a propriedade é de colaterais, tu tem 5x menos 45, x mais 45 igual a 180. O que ele faz? Ó? Pega 5x, 5 vezes um número, ele não vai te explicar isso que eu estou te explicando aqui, ó. Que 5 vezes um número mais uma vezes um número, na verdade é 6 vezes um número. E se tu retira 45 e soma 45, tu não fica com nada. Então tu vai ficar só com 6 vezes o número, porque isso aqui anula isso aqui. 6 vezes o número é 180. Então quer dizer que o número, 6 vezes um número é 180, para tu descobrir o número, só dividir o 180 por 6. O número tem que ser 30. Tá? Ângulos de medidas. Daí ele substitui ali o 30. Ó. Quais são os ângulos de medidas? 5 vezes o 30, né? Menos 45. O que ele colocou ali? 5 vezes. É para ser um igual aqui. Ó. Ele botou 2 pontos, parece dividido. 5 vezes o 30 menos 45 é igual a 5 vezes 30 menos 45. Parece que é um igual que tem que ser aqui, ó. Tá? E 5 vezes 30, 150 menos 45. Um é 105, como o outro é suplementar, tem que ser 75. Ó. 105 e 75 são suplementares, dá 180. O outro é 30 mais 45 igual a 30 mais 45, porque o valor de x é 30. 30 mais 45, 75. E esses dois são suplementares. Tá? Só para tu observar ali, o que são colaterais externos. Então tu tem, é bom fazer um desenho. Tem duas retas paralelas, R e S. Tá? Colaterais externos. Vamos pensar nesse ângulo aqui, por exemplo. Certo? Esse ângulo aqui, o seu correspondente... não. Pensar nesse aqui, eu acho. Colaterais. Esse ângulo aqui
Tá? O seu correspondente está aqui, ó. E o suplementar, e o suplementar dele está aqui, ó, por exemplo. Dá para fazer assim. Esse aqui é suplemento desse na mesma reta. Quer dizer que esse e esse são colaterais externos, porque esse se relaciona com esse pelo o oposto do correspondente, pelo suplementar do correspondente, ó. Colaterais das regiões externas, tá? Então um ângulo está aqui e o outro ângulo está aqui, por exemplo, são colaterais externos, ok? Vamos ver o exercício 9. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam dois ângulos colaterais externos de medidas. Tá, dois colaterais externos. Vamos ver o R e o S. Tá? Colaterais externos. Pode ser esse aqui, ó. Esse aqui, quem é o correspondente é aqui. E o suplementar na mesma reta está aqui, ó. Está aqui embaixo. Vamos ver então ali os ângulos 8y mais 40. 8y mais 40 graus. E o outro 5y mais 10. 5y mais 10 graus. Tá? Então esses dois ângulos aqui são colaterais. E se eles são colaterais, olha só o que tu pode fazer, ó. Esses dois são correspondentes, tu pode até escrever aqui, ó. Esse aqui também vale 8y mais 40. E daí tu observa que esse ângulo mais esse aqui dá 180, porque eles são, esse aqui é colateral desse aqui, tá? Externo. Então a soma desses dois dá 180. Pode escrever numa mesma linha, ó. 8y mais 40 mais 5y mais 10 dá 180 graus. Ou tu coloca 8y mais 40 igual a 180 menos esse ângulo aqui, certo? É a forma que a gente diz que um é suplemento do outro. Mas dá para fazer assim também, tranquilo. A soma dos dois, aqui está um e aqui está o outro. A soma dos dois dá 180. Certo? 8 vezes um número, olha aqui, ó, 8 vezes um número mais 5 vezes um número, tá? Dá 13 vezes um número. Tá, 5 vezes 9 é 45, muito bem. Eu não entendi por que tu botou isso, Felipe. Não sei do que tu está falando. 5 vezes 9 é igual a 45, por quê? Tá? 8y, então tu tem 8 vezes um número mais 5 vezes esse mesmo número, dá 13 vezes esse mesmo número. E aqui, ó, 40 mais 10, isso aqui é 50. Então, resumindo tudo isso aqui, tu tem 13 vezes um número mais 50 é igual a 180. Tá? Mas é uma correção que tu está fazendo? Eu fiz alguma coisa errada, Felipe? Tu está corrigindo alguma coisa que eu falei? Tá, tudo bem então. Então, 13 vezes um número somado 50, eu fico com 180. Como é que era antes de somar 50? Então, 13 vezes um número, antes de somar 50, era 130. Porque quando eu somo 50, eu fico com 180. Tá? 13 vezes dá 130, o número é 130 dividido por 13, então o y vale 10 graus. Ok? Ele quer saber, determine a medida de cada um desses ângulos. Eu sei a medida de y, agora eu quero a medida dos ângulos. Um é 8y mais 40 e isso vai ser igual a 8 vezes 10, que eu descobri o número, mais 40. 8 vezes 10, 80 mais 40, 80 mais 40, 120 graus.
E o que eu descubro? Que o outro ângulo, que é 5y mais 10, se esse aqui é 120, o outro que é suplementar tem que ser 60 graus. Tem que ser 60 graus. Se não for 60 graus, alguma coisa no meu cálculo está errada. Vamos ver. Ó, 5 vezes o 10, 50. Ó, 5 vezes 10 mais 10. 5 vezes 10, 50 mais 10 dá 60. E deu mesmo, ó. Mas como é que eu descobri esse 60? Porque o 60 eu descobri que ele é o suplemento de 120. Ó. Como é que eu descobri que esse aqui é 60? Porque eu fiz o suplemento de 120. Ó. 180 menos 120, 60. Tá? Mas eu poderia ter substituído o y. Ok? Questão de número 10. Essa aqui era uma das mais importantes aqui, ó. Posso apagar? Sim ou não? Não. Então tá, Felipe. Eu pensei que eram menos itens. Ah, a gente foi longe nessa correção. Bom, mas a gente tem mais alguns minutinhos ali para ver revisão, algumas dúvidas. Ai, ai, ai. Só escreve para nós aí, Felipe, quando tu terminar, tá? Vou dar uma economizada aqui na gravação. Tá, eu vou retomar então. Retomar todo o cálculo que a gente fez, que eu tinha esquecido de gravar. Então, eu vejo a correspondência do A aqui e coloco aqui, ó, 70 graus, porque são opostos pelo vértice. Escrevo aqui que 70 graus, tá? Outra coisa, eu vejo a correspondência do C, correspondência aqui, ó. Tá? É o oposto pelo vértice de 40 graus aqui. Aqui tem C, é o oposto de 40. Então eu escrevo que C vale 40 graus. E esse aqui, ó, esse B aqui é o oposto a esse B aqui, certo? Eles têm a mesma medida. C mais B mais 70 é 180. Não é? Então quer dizer que C mais B é 110, como C vale 40, como quanto é que vale mesmo aqui? C vale 40, 110, o B, sim, o B vale 70, exatamente. Esses dois juntos aqui dá 140, muito bem. E daí a conclusão que a gente chega é que a soma dos ângulos internos em qualquer triângulo é 180 graus, porque eles vão aparecer aqui, né? Esse aqui é esse aqui está aqui, e esse aqui, ó, vai aparecer aqui, ó, no ângulo interno aqui. Esse aqui e esse aqui. Então a soma desses três aqui aparecem aqui, ó. Então, somar os ângulos internos num triângulo, somas internas num triângulo dá 180 graus, tá? Vou dar uma pausa aqui para esse exercício 10 aqui e já volto aí, meu pit stop. Retornando então, muito bem, terminamos essa parte e terminamos a aula também, não conseguimos fazer aquela revisão, né? Acho que eu vou botar um comentário ali em relação a essa aula ali, que na verdade a gente não conseguiu fazer a revisão. Tá, mas de qualquer forma, os exercícios da unidade 1 ali são tranquilos, né? Tenta resolver aquilo que tu consegue. Professor, Oi? quando é que a gente vai fazer a unidade 1? Desculpa, não entendi. Quando é que a gente vai fazer a unidade 1?
Quando é que a gente vai fazer? Vocês vão fazer no fim Vamos de... dar de 1. Vocês vão fazer no fim de semana agora. Pega o formulário, responde. Isso. Tu faz no fim de semana ali e tu envia pelo... Isso, pro formulário. Tenta resolver o máximo que tu conseguir, certo? E mesmo aquelas que tu não conseguir, tu tem que dar uma iniciada pra gente verificar, pra eu conseguir te dar uma ajuda, certo? Mas tem que responder pelo formulário, tá bem? Se não responder pelo formulário não vai dar certo. Não adianta me mandar e-mail, não adianta, tá? Tem que ser pelo formulário, certo? Tá. Então tá, Deus abençoe a todos. Vou dar um tchau aqui pro YouTube, tchau. Encontro vocês de tarde.